Kécio, que como pesquisador, já um pesquisador de pós-doutorado, eu queria pegar um gancho, se é possível, nós pensarmos a questão da Rússia, porque é só bom lembrar quem nos acompanha que a criação do Estado de Israel teve o apoio da Rússia, né? E boa parte daqueles que, da liderança, vieram da Rússia. E, inclusive apoio de armas que vieram da antiga Tchecoslováquia e foram fundamentais naquela primeira guerra, na formação do Estado de Israel com a partilha. O curioso, a Rússia hoje, né, ela tem uma presença forte, acho que na Síria, né, com a derrocada do Assad, apesar que ainda tem tropas lá. Como é que fica a Rússia, que foi tão importante no final dos anos, na região, no final dos anos 40, década de 50, 60, 70, 80, e hoje parece, dá a impressão, ao menos a mim, que está mais preocupada com as suas questões, especialmente a Ucrânia, do que com conflitos do Oriente Médio, mas especificamente de Israel, Palestina e o episódio da faixa de Gaza. Muito boa noite, professor Vila, boa noite, Danilo, Karina, a todos aqueles que nos assistem. De fato, a lógica por trás de Vladimir Putin é a lógica da Realpolitik. Então, ao meu ver, ele tem também interesses importantes russos envolvidos no conflito da Ucrânia. E o Danilo ele vai trazer esse abre-alas aí para a gente entender. E traduzindo um pouco dentro dos conceitos das relações internacionais, isso que a gente está vendo no mundo hoje é o que alguns teóricos chamam de transição hegemônica ou transição de poder, ou seja, um momento de redistribuição de poder internacional, onde a potência líder do sistema internacional percebe que a sua hegemonia, o seu poder relativo está diminuindo e está havendo uma ascensão de novos desafiantes. Então, quando isso acontece, à luz dessa teoria, nós temos a multiplicação de ondas e choques que multiplicam as ondas de instabilidade internacional, no Oriente Médio especificamente e na Rússia. No Oriente Médio, como o Danilo falou muito bem, nós temos uma preocupação iminente de um Irã que estava assistindo a uma possível normalização dos seus principais rivais históricos, que é a Arábia Saudita e Irã. Arábia Saudita e Israel, mediado pelos Estados Unidos. E a ativação desse conflito através do 7 e do 10 vai tentar mexer nesse cálculo geopolítico para tentar colocar o mundo árabe, de fato, a partir da destruição da guerra, colocar o mundo árabe contra a Arábia Saudita. E onde é que é o papel da Rússia nisso tudo? O papel da Rússia é que a Rússia também a Rússia tem se aproximado do Irã. O Irã hoje é um dos principais fornecedores de drones para a Rússia na guerra da Ucrânia. Nós temos uma aproximação também em termos de comércio energético. As indústrias energéticas, tanto do Irã e da Rússia, estão muito próximas, porque são dois países sancionados. Então, esses países procuram alternativas dentro das sanções e acabam fechando laços políticos e econômicos mais profundos. E a ativação desse conflito no Oriente Médio serviria especificamente para gerar uma distração enorme para o principal apoiador da Ucrânia, que é os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos passa a ter um novo conflito onde ele tem que delimitar os seus esforços políticos e econômicos e assim, de certa forma, comprometer todo o empenho dos Estados Unidos para com a guerra na Ucrânia. Então, até a lógica do ataque do 7 e do 10, quando os drones lançam granadas, os vídeos que depois foram divulgados, são lógicas de ataques que são utilizados na guerra da Ucrânia, começaram a ser utilizados na guerra da Ucrânia. Então, para mim, está claro que talvez a Rússia possa ter tido um papel também, seja com inteligência, seja com o fornecimento de relatórios militares que possam ter colaborado também, porque, de certa forma, a Rússia ela ganha a partir de um novo envolvimento dos Estados Unidos em um grande conflito internacional. Professora Karina, é interessante para o pesquisador, para o analista, o que está acontecendo ali em Israel nas suas fronteiras. Se de um lado tem os episódios da faixa de Gaza, os trágicos episódios, na fronteira norte tem o grupo Hezbollah, que
Eu que acompanho isso à distância, só lendo as notícias, imaginei que eu faria uma ofensiva no sentido de que Israel dividisse as forças, pensando em termos militares. E me parece que isso não tem ocorrido. Por outro lado, na Síria, é difícil falar em governo central, que domine todo o território, né? Porque nós temos um novo governo, uma aliança que parece frágil, e é um país que tem uma disputa histórica com Israel das colinas de Golã. E aí a situação então fica mais complicada. Se a faixa de Gaza é uma questão complexa, a senhora destacou que é muito difícil chegar a um acordo entre os dois com um processo de autoeliminação, lembrar que temos o Hezbollah no norte e a Síria hoje com o poder fragmentado, né? Exatamente. O Hezbollah, Israel enfrentou recentemente, né? No ano passado nós vimos, inclusive, uma incursão terrestre, né? Começou com aquele ataque dos pagers, né? Foi um ataque orquestrado a alvos do Hezbollah, né, visados por Israel, e posteriormente uma incursão terrestre no Líbano. Lembrando que Israel já enfrentou o Hezbollah em um outro conflito em 2006, uma incursão muito maior, né, envolvendo atores diversos, e essa última incursão, esse último ataque de Israel ao Hezbollah levou à eliminação do líder supremo do Hezbollah, né, o Nasrallah. Isso representou um golpe muito forte para o Hezbollah, e temos que considerar que o Hezbollah ele é diferente do Hamas. Não só na questão ideológica, na questão religiosa, porque eles são xiitas e o Hamas é sunita, então já tem uma diferença aí, por isso que o Hezbollah foi criado, é apoiado diretamente pelo Irã, por essa identificação numa perspectiva religiosa e não só numa perspectiva pragmática, como é a identificação do Irã com o Hamas. Mas o Hezbollah ele é um exército mais poderoso que o exército do Líbano. Ele tem uma força e está num estado formal, né? O Líbano ele é um estado soberano, diferente da faixa de Gaza, que não é. Então, para o Hezbollah adquirir armamento, adquirir financiamento, é muito mais fácil do que o Hamas, que está contido em uma faixa de terra cercada por Israel, com um embargo terrestre, aéreo, marítimo. Então, assim, é muito mais difícil. Para o Hezbollah é mais fácil eles se armarem, é muito mais fácil eles terem um treinamento. E mesmo assim, Israel conseguiu impor uma derrota importante ao Hezbollah. E é por isso que nós não vemos mais um conflito direto do Hezbollah com Israel, por conta desse conflito do ano passado que levou à morte do líder supremo do Hezbollah, que era uma figura muito popular também. Então o Hezbollah ele ainda é uma força existente, ele existe, ele é importante dentro do Líbano, até porque ele representa um grupo específico, que são os xiitas libaneses. Ele faz também assistencialismo, ele tem programas sociais dentro do Líbano, ele não é só uma força paramilitar, tem assentos no parlamento libanês, então é uma força muito mais, vamos dizer assim, complexa até na sua análise política dentro do Líbano do que o Hamas por si só, que atua não em um Estado soberano, né, em um território que busca a sua soberania, né, busca a sua independência. Então, por conta desse episódio no ano passado, nós não vemos esse conflito. Na Síria, a situação ainda é muito difícil de analisar como vai se dar, exatamente porque não existe, né, uma centralização do poder. Não existe um Estado soberano na Síria do ponto de vista do controle governamental, né? Desde a queda do governo no final do ano passado, não se sabe, não tem uma definição do que será a Síria. Para enfrentar Israel ainda mais, é difícil prever se isso vai acontecer. Então, acredito que a Síria não é uma preocupação neste momento para Israel, mas é claro que aparece no radar por conta das colinas de Golã, que é um território anexado por Israel, foi devidamente anexado, diferente de faixa de Gaza, diferente da Cisjordânia. Então, é parte oficial do Estado de Israel, mas que não é reconhecido pela comunidade internacional. O professor Danilo, eu estava pensando aqui, em certo momento, quando o Cássio fez uma referência a uma questão que você tinha comentado de passagem. Há uma expressão usada, armadilha de Tucídides, né? Lembrando lá da história da Guerra do Peloponeso e da ascensão de Atenas, o choque com Esparta, e que muitos usam, fazendo alguns autores, comparações a vários momentos da história dos últimos 2 séculos, mais ou menos em torno disso, e pegando a questão agora Estados Unidos e China. Então, eu queria que você, por favor, pense, não sei o que você acha dessa discussão, dessa questão, dessa análise, mas como é que fica isso, essa ascensão da China, e que é uma coisa evidente, palpável a todos nós, com uma grande potência econômica, mas ainda não parece ser uma grande potência militar, ao menos em termos mundiais,
e o conflito do Oriente Médio, porque a impressão que dá a mim, como que acompanha isso à distância, é que há um grande ausente ali, que é a China, pela importância que ela tem no mundo, né? Como é que você vê essa questão? Eu não vejo ausência, professor Villa, eu vejo discrição. Melhor. Discrição. A China tem um papel importante até a ascensão de Trump 2.0 no que se refere ao Oriente Médio. Utilizando aqui alguns pontos que o professor Kerson nos trouxe, né, devemos lembrar que a rota da seda desenhada pelos chineses considera o Irã. A estratégia da China junto com a Rússia não foi à toa em trazer o Irã e a Arábia Saudita para dentro dos BRICS. Montar um bloco organizado. Eu só enfatizo uma questão, professor Villa. O projeto hegemônico chinês é um projeto econômico, não um projeto cultural, civilizacional, como testemunhamos, não é, na história dos hegemons ocidentais. Não existe esse universalismo. E o que nos parece é que as forças motrizes da ação americana contra a China não são somente o quê? De contraposição econômica, mas de algo que não existe na pauta chinesa. É uma questão de uma afirmação civilizacional. Nós devemos lembrar que isso não é novidade, né, professores? Não é? Nós temos aquele clássico, a clássica obra, que me parece mais atual do que nunca, o Choque de Civilizações, do Samuel Huntington. Não é? Então, me parece que há esse ponto. E volto a insistir, professor Villa, é nesse sentido que os americanos titubeiam e tentam compor com os russos. Hoje nós vimos uma situação complicada, onde o Trump demonstra uma certa ingenuidade, contando com o quê? Com uma dissuasão, né, russa em relação à continuidade do conflito. E o conflito se intensifica. E se intensifica por quê, professor? Ao meu ver, Putin sabe da importância estratégica desses novos agentes políticos nessa nova ordem mundial. Os americanos entendem que enquanto a China não for a superpotência militar, o avalizador militar, por meio de aliança, será a Rússia. Então o caminho é trazer a Rússia o quê? O mais próximo possível dos americanos. É por isso da importância da parceria russa-americana na composição do conflito entre Paquistão e Índia, na busca do acordo nuclear com o Irã e, em contrapartida, uma pacificação, abre aspas, a qualquer custo na Ucrânia pró-Rússia. Então esses são os pontos.